Olá pessoal, nesse vídeo eu vou expor então a questão do Irã, e a aliança com o Talibã no Afeganistão. Irmãos, achei bem importante esse relato aqui. Irmãos, que tem acompanhado essa expansão do Irã e sua influência ali no Oriente Médio, o inimigo declarado de Israel aí, e também da Arábia Saudita. O Irã é os xiitas e Arábia Saudita os sunitas, irmãos. Vamos ver essa questão aqui do Irã no Afeganistão com alianças com o Talibã, ao qual os Estados Unidos também acusou a Rússia de dar apoio ao Talibã. E a gente está vendo esse envolvimento da Rússia ali na Síria, o Irã também. Então bem importante essa questão da influência do Irã também agora no Talibã no Afeganistão, irmãos. Falando aí que o Trump também vai começar a retirar as tropas do Afeganistão também. E o Irã cada vez com mais influência nesse Oriente Médio, irmãos. O Irã que fala que vai destruir Israel em praça pública, hein? Vai arriscar Israel do mapa e jogar eles no mar ali no Mediterrâneo, irmãos. Vamos lá. Teherã e Talibã, Irã expande sua influência. 16 de janeiro de 2019. Dados os lados do Irã com o Talibã e os novos arranjos regionais, o Irã poderá expandir ainda mais sua influência política, econômica e sectária naquele país. Dados os lados do Irã com o Talibã. O Irã mantém contatos secretos com o Talibã, o grupo terrorista mais perigoso do Afeganistão, há muitos anos. Mais recentemente, Ali Shamakhani, secretário do Conselho Nacional de Segurança Suprema do Irã, divulgou publicamente o relacionamento alegando que os contratos foram feitos com o objetivo de conter os problemas de segurança no Afeganistão. Lembra que os Estados Unidos, então, ele invade o Afeganistão para pegar o Bin Laden lá em 2001. Irmãos, depois nunca mais, né, teve paz aí no país, muitos mortos, a guerra continua. E a questão também tá papoula, né, a maconha aí que a cannabis que é tirada do Afeganistão também, por isso que tem essas disputas ali entre o Estado Islâmico, entre o Talibã, agora o Irã apoiando o Talibã, a Rússia, Estados Unidos. O anúncio foi uma surpresa, não porque o público não tivesse conhecimento das relações secretas do Irã com o Talibã, mas porque Teherã sempre tentou manter seus laços com os grupos terroristas como um segredo aberto, na tentativa de manter uma anexação plausível, porque Teherã decidiu ir ao público sobre a conexão de Talibã agora. Uma revisão da história do relacionamento pode ajudar a explicar o pensamento dos mullahs, ou seja, os que comandam ali o Irã, né? Uma revisão da história, irmão. Vamos lá. As relações entre o Irã e o Talibã têm tido seus altos e baixos durante o período do governo Talibã. O Irã viu o grupo como uma ameaça aos seus interesses. Os dois lados quase entraram em confronto direto em setembro de 98, quando as forças do Talibã sequestraram e mataram 9 diplomatas iranianos e um jornalista do consulado iraniano em Mashhad-e-Sharik, no consulado iraniano na cidade do Afeganistão, irmãos. A quarta revolucionária islâmica do Irã prometeu vingança e preparou-se para lançar um ataque total, mas a crise terminou sem um grande confronto, talvez devido ao temor de que Islamabad retaliaria, ou seja, a questão do Paquistão, né? Talvez se o Irã invadisse ali o Afeganistão, talvez o Paquistão ajudaria o Talibã naquele momento e poderia causar uma toleira aí para o Irã na região. E retaliaria em apoio ao Talibã ou que o Afeganistão se tornasse um atoleiro para as forças iranianas, semelhança experimentada pela União Soviética em 78, que a Rússia, né, também tentou ali invadir o Afeganistão, mas também até com a ajuda do Talibã ali, com a ajuda dizem que até os Estados Unidos ajudou o Bin Laden naquela situação em 80 ali para tirar a Rússia do Afeganistão, depois virou seu inimigo, né? Essa questão aí que os Estados Unidos que ajudou o Talibã, depois virou inimigo ali com o Bin Laden destruindo as torres ali, irmãos. Mudança estratégica do Irã. A operação militar liderada pelos Estados Unidos em 2001, que levou ao colapso do regime do Talibã, levou a liderança iraniana a reconsiderar seu cálculo original e a reajustar sua abordagem. Congratulou-se com as figuras do alto escalão do Talibã que fugiram para o Irã, por exemplo, alguns nomes dos líderes aqui, irmãos, e começaram a estender o apoio aos combatentes do Talibã. Enquanto os dois lados estão em diferentes extremidades do espectro religioso, Teherã vê
o Talibã como um ponto útil de alavancagem contra os Estados Unidos. Irmãos, mesmo os dois lados tendo uma extremidade de espectro religioso. A Força Internacional de Assistência e Segurança, uma força da OTAN composta de tropas americanas, britânicas, canadenses e outras, foi criada pela ONU em 2002 e encarregada de treinar o incipiente exército afegão e proteger o governo de Hamid Karzai, o seu sucessor. O regime iraniano via a ISAF com preocupação, esse regime ali criado pela ONU dentro do Afeganistão, né? O regime iraniano via a ISAF com preocupação, pois temia que os Estados Unidos pudessem usar o Afeganistão como passe para lançar um ataque cinético contra o Irã, ou seja, podendo aí a ONU, né, usar o Afeganistão, porque se você olhar no mapa ali, o Afeganistão ele faz ali fronteira com o Irã e também tem o Iraque do outro lado. E os Estados Unidos também entrando no Iraque ali, podia atacar dos dois lados, irmãos, como também teve a guerra, né, do Iraque contra o Irã, na situação do outro lado ali. Para chutar nos combates do Talibã, a IAS, o Irã permitiu que o grupo terrorista afegão abrisse um escritório em Teherã, ou seja, esse Talibã agora tem até um escritório na capital do Irã, irmãos, para poder combater então os Estados Unidos dentro do Afeganistão. E convidou seus líderes a participar de uma conferência internacional de unidade islâmica de 2 dias, realizada pelo Fórum Mundial para a Proximidade das Escolas Islâmicas de Pensamento em Teherã, irmãos. O apoio do Irã ao Talibã não terminou mesmo quando o presidente Barack Obama assegurou aos mulas que a opção militar não era mais uma política oficial dos Estados Unidos em relação ao Irã. Então você vê aqui uma revelação do Barack Obama, botando seu lobo aí, que nessa época aqui o Barack Obama até estava falado pro Islã, né, sempre teu, né, cara, falando que não ia atacar o Irã, agora que o Trump cortou, né, as relações ali, questão do projeto atômico. Relatórios de inteligência indicam que o apoio militar e financeiro de Teherã aos talibãs de fato aumentam desde então. Oficiais afegãos acusam a quarta revolucionária. Oficiais afegãos são os patrocinados pelos Estados Unidos, pela ONU ali, né? Oficiais afegãos acusam a quarta revolucionária de fornecer apoio militar, financeiro e logístico ao grupo terrorista Talibã, né? Na medida em que o apoio de Teherã permitiu que os talibãs capturassem distritos no oeste do Afeganistão, ou seja, ali o Irã ajuda, né, esse grupo a conquistar alguns territórios ali, inclusive as províncias de Falak e Kor e o distrito de Tairana. Há também relatos indicando que os agentes da Força Quds tinham uma presença física, ou seja, tinham soldados iranianos ali dentro do Afeganistão, junto com esses talibãs em Kor, auxiliando os combatentes talibãs em sua ofensiva contra o governo central. Brincadeira, cara. Lutar contra a IAF, que é o exército criado, né, pelos europeus e os americanos, para ficar no Afeganistão. Lutar contra a IAS foi apenas um dos objetivos da Força Quds no Afeganistão. O contrabando de drogas do Afeganistão para o Irã tem sido um negócio lucrativo para a Força Quds do Irã, conhecida por seus extensos laços com quartéis de drogas na América do Sul. Olha só, irmão, envolve até nós aqui, essa questão aí que eu falei, né, para também tá papola ali. Em 2012, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos designou Prick, o general chefe da Força Quds no escritório de traficantes de narcotráficos. O Departamento de Tesouro designou Prick. O documento observou que, em troca de negócios iranianos, os traficantes afegãos transferiam armas para o Talibã. Então, enquanto esse Talibã, esse regime terrorista ali, né, que combate, digamos assim, essa ONU, Estados Unidos ali, eles estão, então, a troca, aqui essas papolas ali pro Irã, e o Irã devolve em armas, né, para eles continuar combatendo e ganhando os territórios que tem essa substância, né, cara? O surgimento do ISIS alarmou o Irã. Daí vem o ISIS, que é apoiado pela Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, né, cara? Incentivos financeiros à parte, o surgimento do ISIS no Afeganistão, especialmente províncias que fazem fronteira com o Irã, como Herat, Farak e Nimruz, sacudiu o regime iraniano, levando a liderança a aumentar seu envolvimento com o Talibã. Ao contrário da Al-Qaeda e o Talibã, que é o mais maleável, o ISIS radical anti-xiita, o Irã é xiita, né, representa uma ameaça real aos interesses do Irã no Afeganistão, que ela é sunita, porque o Arábia Saudita é sunita, que
que tá bastante dinheiro esse ISIS, como o Emirados Árabes, como o Kuwait ali mais ou menos, como nós tivemos aquela tensão ali no Catar. Então esses países aí que estão atacando aquela guerra no Iêmen ali, que apoiam esse ISIS, que é radical sunita contra os xiitas, que é o Irã, irmãos. E essa presença desse ISIS ali no Afeganistão é complicada ali, até mais na fronteira com o Irã, cara. Esse grupo ISIS aí, com praticamente a presença da Arábia Saudita na região ali, proporcionou uma malhada. ISIS radical anti representa uma ameaça real aos interesses do Irã no Afeganistão. Proporcionar melhor treinamento para o Talibã era, portanto, não apenas uma maneira de enfraquecer o exército ali da ONU e dos Estados Unidos, liderada pelos americanos, mais uma barreira para um novo califado do Estado Islâmico através da fronteira africana. Vários relatórios indicam que o IS criou um campo de treinamento na província de Coaps, no sul. Ou seja, esse exército do Irã cria ali um campo de treinamento dentro do Irã para esse exército do Talibã, do Afeganistão, para treinar combatentes do Talibã, fornecendo-lhes armas e explosivos. O imã Khomeini, né, na mesma província, está atuando quantias incalculáveis de capital para o grupo terrorista, além de pedir voluntários para lutar ao lado da força do Talibã. Esses pedindo voluntários são, então, essa presença física do Irã, né? São soldados ali, voluntários ali, mercenários do Irã que vão lutar no Afeganistão, vão para ajudar o Talibã. Alguns observadores relacionaram diretamente melhorias no desempenho do Talibã e a consequente incapacidade do Estado Islâmico de estabelecer uma força presença no Afeganistão. Com o apoio iraniano, desde meados de 2017, as forças do Talibã e do ISIS têm se confrontado regularmente na província de Nangarhar, com o Talibã derrotando facilmente o ISIS graças ao apoio militar que recebeu da força Quds do Irã, irmão. Tá acabando já. Como disse um comentarista, a escala, a quantidade e a duração do treinamento são inéditas e marcam não apenas uma mudança na guerra entre os Estados Unidos e o Irã no Afeganistão, mas também uma potencial mudança na capacidade e vontade do Irã de afetar o resultado da guerra no Afeganistão. Outros comentaristas notaram que o apoio do Irã aos ataques do Talibã Outros comentaristas notaram que o apoio do Irã aos ataques do Talibã às forças do governo estavam ligados à questão de água. O Irã tem tentado permitir que o Talibã atrapalhe os projetos de energia que estão atualmente em construção, a saber a usina hidrelétrica de Post-Litz, em Khor, e as represas de Panj e Salma, na província vizinha de Farak e Helan, respectivamente. A construção dessas barreiras que aumentariam massivamente a energia local e o abastecimento de água não é aceitável para o Irã. Em 5 de julho de 2017, o presidente Hassan Rouhani declarou que o Irã não pode ficar indiferente à questão, o que prejudicará nosso meio ambiente, porque essas usinas, essa usina nuclear, irmão, essa represa, ela então danifica o meio ambiente dentro do Irã, essa infraestrutura construída no Afeganistão. Isso é com razão, né? Não pode ficar indiferente à questão, o que prejudicará nosso meio ambiente. Segundo Rouhani, a construção de várias barragens no Afeganistão afetaria as províncias de Khorasan e Sindh-Palazim. E Teherã não vai ficar de braços cruzados. E a mensagem do Irã para Washington. Vou terminar aqui, irmãos. É digno de nota que o Irã que a divulgação perante seus laços com o Talibã ocorreu dias depois de surgirem relatos em conversas entre os Estados Unidos e o Talibã sobre proposta de cessar fogo no Afeganistão. O Irã está enviando uma mensagem a Washington e Cabul, que é a capital do Afeganistão, né, os aliados de Washington. O Irã está enviando uma mensagem a Washington e Cabul que, se suas preocupações não foram atendidas, possa sabotar qualquer tentativa de paz permanente no Afeganistão, que eles querem fazer a bomba atômica lá, seu reator atômico, né, que o Trump agora fez sanções aí e não estão deixando mais construir. Mas como eu falei, né, eles são os inimigos declarados de Israel e querem fazer a bomba atômica, né. Certamente, dados os lados do Irã com o Talibã e os novos acordos regionais, isto é, a decisão de Trump de retirar metade da força dos Estados Unidos do Afeganistão, o Irã poderá expandir ainda mais sua influência política, econômica e secretária naquele país, irmãos.
Aqui você vê aqui o Prazão, Afeganistão. Aqui você vê como ele tem, então, a divisa. Então ele tem aqui a fronteira do Irã e o Paquistão. Então o Irã ficou com medo de invadir o Afeganistão na questão que o Paquistão pudesse invadir, né? Aqui você vê, então tem um Estado Islâmico aqui na região. E o Irã influenciando, entrando aqui já com sua influência, em qual tem influência na Síria aqui, Israel aqui, irmãos. Então, essa situação aí. Aqui algumas imagens do Talibã no Afeganistão. Aqui você pode ver alguns mapas, né, que estão da divisão ali no Afeganistão e quem comanda o que, né, pessoal. Aqui você pode ver 2001, que foi ali praticamente a virada do século, né? A queda da Torre Gêmeas, que trouxe todo esse momento apocalíptico, né, irmãos? Depois da virada do século ali, muito foi falado, mas o sinal foi a queda das torres, e caiu a Babilônia na virada do século, e começou toda essa guerra aí. A gente se assiste hoje no Oriente Médio, irmãos. Aqui até tem um número de mortes já. Desde quando começou a guerra, irmãos. Três 3.224 mortes dos Estados Unidos nessa guerra. No total tem 13 mil mortes do lado aqui e os mortos civis, irmãos. Também. E aqui, irmãos, você pode ver no mapa de hoje a guerra no Afeganistão. Aqui o Islamabad aqui, falando sobre alguma coisa. Aqui os confrontos acontecendo aqui entre as forças da ONU, né, dos Estados Unidos, contra os talibãs. Você pode ver aqui que esse então verde claro aqui é o Talibã, esse preto aqui é o ISIS, com os territórios aqui, e esse outro aqui é as forças do governo. Lembrando que o Talibã tem fronteira com a China aqui também, irmãos. Esse lado aqui tem bastante disputado também, diz que até a China está tendo uma paz do lado do Irã já aqui. Também bem intensa preocupação aqui, os confrontos continuam aqui, irmãos. Então eu vou agradecendo, o vídeo ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado aí desse artigo, irmãos, que é bem interessantíssimo mesmo para essa questão da influência do Irã na região. A gente falando agora tá a questão da guerra Gog-Magog e as nações se unirem para invadir Israel, geralmente com o Irã, com a Rússia, a Turquia aí, a Arábia Saudita e toda a questão aí das profecias, irmãos. Um abraço. Um abraço, fique em paz, pessoal. Não esqueça do joinha aí, compartilhar, ligar o sininho, se inscreva no canal lá, irmão. Você que é novo aí, a gente vai continuando aí, observando os sinais aí. E hora tá uma olhada nos nossos estudos lá, dos vídeos, irmãos. Um abraço, até a próxima.